Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Depois de muito tempo, estou de volta para falar sobre Python para psicólogos, tentando incentivar as pessoas a gostar um pouco dessa parte um pouco mais de exatas da psicologia, né, da interface que temos com ciência da computação, parte mais da programação que eu acho muito legal. Fiquei sumido por um tempo, por conta da falta de tempo, de inspiração, de motivação. Peço desculpas, mas finalmente consegui voltar agora para falar um pouquinho mais sobre Python. E hoje eu vou falar sobre listas, que é um tema bem importante. Quase tudo que a gente utiliza depois, inclusive em ciência de dados, em estatística, envolve, se não listas, envolvem outros tipos de estruturas de dados que são muito relacionadas às listas. Então, aprender lista é essencial. E eu começo a aula de hoje sem mais delongas, eu já vou direto ao ponto. Eu quero começar com duas metáforas, né, para falar sobre lista. O que é uma lista? Uma lista é um container em que eu coloco em várias posições desse container informações. Eu vou usar várias metáforas aqui. Você pode pensar, por exemplo, uma carteira em que eu posso colocar vários cartões ali em cada uma das aberturas, né? Então, o que eu trouxe aqui como metáfora para começar é a metáfora de uma forminha de gelo. Então imagina uma forma de gelo em que eu tenho vários compartimentos aqui que eu vou chamar de posições, tá? Então cada um dos lugares aqui que eu poderia colocar água, colocar no congelador para formar gelo, seria uma posição da minha lista. Então a lista, nesse exemplo aqui, nessa metáfora, seria o todo, seria a bandejinha. Cada informaçãozinha que eu colocar em cada uma das posições é um elemento da minha lista, mas essa lista ela funciona tanto como um todo quanto como uma parte, né? Ficou estranho do jeito que eu falei, mas é que eu estou querendo dizer que ela funciona como um todo ou como uma parte. Então eu posso acessar a lista como um todo. Por exemplo, eu posso numa pesquisa acessar as minhas notas, eu posso acessar as disciplinas que eu estou fazendo, eu posso acessar uma lista de livros que eu li ao longo da minha graduação, eu posso acessar as atividades que eu tenho que fazer, enfim. Aí vai depender dos meus objetivos, ok? O importante, que talvez seja uma das dificuldades que eu já mencionei em aulas anteriores em Python, é aprender que lista em Python, na verdade indexação em Python, começa do zero. Então eu brinco que nós que usamos Python não temos 10 dedos nas mãos em geral, nós temos 9 dedos nas mãos. E você começa a contar do zero, então você conta, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 numa mão, e depois na outra mão eu tenho o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, é por isso que eu tenho 9 dedos. Então, as posições aqui vão indexar cada uma dos meus compartimentos, dos meus pequenos containers dentro desse grande container que é aqui minha bandeja de fazer gelo, ok? Note que eu coloquei aqui os números na cor preta dentro das posições. Então daqui a pouco a gente vai ver, quando a gente começar a aula na prática, que se eu quiser acessar o quarto elemento dessa lista, eu vou colocar o índice de número 3, porque aqui é o primeiro, né? O segundo, o terceiro, o quarto vai ser o 3, ok? Isso é importante. Bom, então a posição que eu quero acessar sempre vai ser uma unidade menor do que o número conforme a gente está acostumado, ok? Por quê? Porque se eu quero acessar o oitavo elemento ele vai estar na posição 7. Porque como eu comecei a contar do zero, todo mundo aqui vai estar uma posição, entre aspas, errada dentro daquilo que a gente aprendeu na nossa formação ali, na cultura, no contexto brasileiros, ok? Bom, agora qual que vai ser o tamanho da minha lista? Que é algo que vai ser importante, que a gente vai ver daqui a pouco também. O tamanho da minha lista vai ser ao contrário, ele vai ser... Se o meu último índice é o 9, o tamanho da minha lista vai ser igual a 10. Por quê? Porque se o último elemento da minha lista... Eu não estou falando o valor que está na minha lista, tá? Daqui a pouco a gente vai diferenciar entre valor e posição. Esses números que eu estou colocando aqui, eles representam as posições. Aqui eu posso ter frutas, por exemplo, eu posso ter banana, maçã, laranja, enfim, melancia. Então eu quero acessar a melancia, que está aqui, a palavra melancia está no último elemento. Bom,
ela vai estar na posição de número 9, nessa contagem começando em 0. No entanto, a minha lista tem 10 elementos, né? Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, é importante também a gente saber que às vezes eu posso querer pegar um intervalo de posições aqui. Então, eu posso querer pegar aqui o terceiro e o quarto elementos, ou melhor, o quarto e o quinto elementos, né? O quarto, que é o índice número 3, e o quinto elemento, que é o índice número 4. Para fazer isso, eu vou pegar uma fatia. E a fatia, aí eu acho mais fácil a gente pensar os números, que são esses em azuis, não na posição, mas nas adjacências da posição, começando aqui do lado de fora. Por exemplo, se eu quero pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Se eu quero pegar os 3 primeiros elementos, eu tenho que pegar uma fatia que vem do 0 aqui, dessa bordinha, até essa daqui, ok? E eu vou pegar os 3 primeiros elementos, vou pegar o 0, 1, 1, 2 e o 2, 3, essa fatia, ok? Note que a posição 3 não entra nessa fatia. É uma das coisas que às vezes a gente fica confuso no começo quando a gente está utilizando lista em Python. Então, às vezes eu quero pegar uma fatia achando que vai incluir aquela posição, mas aquela posição ela não é inclusa. Ou seja, uma maneira de pensar nisso é que quando eu pego uma fatia, por exemplo, se eu pego uma fatia do 4 até o 7, do 4 aqui até o 7 vai estar inclusa a posição 4, a 5, a 6, mas a 7 não. Ou seja, o intervalo final lá ele não é fechado, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, ele exclui o valor à direita daquele intervalo, ok? Eu gosto de pensar nessa metáfora, mas uma outra metáfora também útil de se pensar, você pode pensar, por exemplo, em... eu não sei o nome disso daqui, acho que raias talvez seja mais comum na natação, né? Eu sei que de cavalos a gente chama de baias, aqui as faixas específicas, talvez faixa seja o nome mais adequado, peço desculpas se alguém é amante do atletismo, pela minha ignorância no assunto, mas vamos chamar de faixas aqui. Então, cada competidor aqui, numa prova, por exemplo, de 100 metros rasos, fica numa faixa específica ali, né? Algumas provas, como provas mais curtas de 100 metros, eles fazem praticamente toda em linha reta, algumas mais longas eles pegam a parte que essa região aqui, para quem não sabe, ela fica ao redor, por exemplo, de um estádio de futebol, de um campo de futebol, dentro de um estádio, né? Então, eles estão correndo ao redor desse campo, por exemplo. Ok? Geralmente, essas faixas elas são numeradas, e se você olhar aqui em cima, lá atrás, tem escondidinho os números, né? Só que eu sobrepus esses números aqui na cor branca, então não dá para ver lá os números lá. Evidentemente que lá a contagem começa de 1 também, porque nós estamos numa cultura em que começa a contar geralmente posições assim do número 1. Bom, aqui é a mesma coisa, então a gente poderia pensar isso daqui como uma lista, né, uma sequência ordenada de valores, e eu poderia ter nessa lista, por exemplo, se eu quisesse representar isso em Python, não necessariamente a lista de classificação, mas a lista de posição dos atletas em cada uma das faixas. Eu poderia colocar o nome dos atletas, poderia colocar, sei lá, aqui, se eu não me engano, Usain Bolt, sei lá, Asafa Powell e os demais, Tyson Gay e os atletas ali do atletismo que estão nessa competição. Eu poderia colocá-los em posições específicas. E de maneira similar ao que eu fiz aqui em cima, eu coloquei os números aqui na cor rosa, né, por conta do azulzinho aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, imagina que aqui eu tenho uma continuidade, a faixa vem aqui. Então aqui eu desloco ligeiramente esses números para a esquerda, para agora eles não ficarem dentro das posições, mas para eles ficarem nas fronteiras das posições, igual eles estão aqui. Então se eu quisesse pegar, por exemplo, o Bolt, que é esse cara aqui, dá para ver que está escrito Bolt, tem o jeito característico dele de fazer a fé dele antes da competição. Se eu quisesse pegar o Bolt, os dois atletas que estão nas faixas vizinhas, eu iria querer pegar as posições 2, 3 e 4. Nesse caso, eu teria que pegar uma fatia que vai de 2 até 5.
Pô, mas de 2 até 5 você vai pegar esse cara também. Não, ele não vai ser incluso, porque eu estou cortando isso aqui. Então você pode pensar em fatia desse jeito também. Eu estou cortando daqui até aqui, como se fosse uma fatia de um pão, uma fatia de uma pizza, uma fatia de um bolo, e estou retirando, acessando essa informação aqui. E a informação que está daqui até aqui quando eu corto são esses 3 atletas na posição 2, 3 e 4. O 5 ele está excluído aqui, né? Então o intervalo à direita ele é excluído. Essa é a principal parte da lição de hoje, sim, talvez, de entender o que são listas, ok? Agora eu vou mostrar um pouquinho algumas coisas aqui no Google Colab, né, para a gente praticar, mas agora é muito mais de prática, né? O importante é você entender a filosofia, né, para você conseguir utilizar. Então, como que eu crio lista, né? Lista, eu vou criar a lista aqui utilizando notas, né? Então, vou pôr aqui tipos, deixa eu dar um zoom aqui, porque ninguém merece enxergar pequenininho, né? Então, acho que aqui já está melhor para vocês verem. Estou colocando comentário aqui, tipos de listas, e vou pôr aqui, por exemplo, notas, né? Notas aqui eu vou pôr... e aqui notas não vão ser notas de escola, mas vou pôr, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não vou pôr Dó de novo, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E então, como que eu delimito a minha lista? Minha lista ela é delimitada por colchetes, né, o início e o fim. Os elementos da minha lista são separados por vírgula, então essa vírgula aqui, ela faz o análogo dessas faixas aqui, ou o análogo das divisórias aqui da minha forminha de gelo, né? E aí eu posso acessar as notas, né? Então posso rodar esse comando aqui, vai demorar um pouquinho mais, porque é a primeira vez que eu estou rodando, né? E ele vai dar o resultado das notas pra gente. Então olha que ele imprimiu para mim todas as notas. Bom, poderia colocar aqui também, por exemplo, type notas para saber qual que é o tipo dessa variável, né? Acho que eu posso tirar isso aqui por enquanto, para não atrapalhar. Então, ó, tipo de notas. Vou rodar e olha lá, ele deu list. List é o tipo dessa variável, né? Que indica que notas armazenam uma lista. Qual que é o tamanho da minha lista? Para tamanho eu vou utilizar o len, né? Então aqui eu vou colocar uns comentários também para a gente ir vendo tipo de variável. Aqui eu vou pôr tamanho da lista. O tamanho da lista vai ser o len, que eu vou utilizar, que vem de length, né? Então eu vou pôr len de notas. Bom, len de notas ele vai me retornar 7. Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6, Si 7. Mas você não acabou de falar, Marcos, que a contagem começa de 0? A contagem começa de 0. Mas o contador, ou seja, o total, ele respeita a matemática. Então, quando eu estou falando do length, né, do comprimento de notas, o 7 é o 7 que a gente conhece na matemática que a gente aprende na escola. Tá? 7 mesmo, 7 dedos. Né? Agora, se eu for fazer o ato de contagem, né, de estabelecer uma relação de 1 para 1 entre conjuntos, utilizando os meus dedos, aí vai ser, ó, esse daqui é o 0º, esse é o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º, totalizando 7 itens, tá? Então tem que ter em mente essa diferença. É nesse sentido que o Python começa a contar de 0. Ele conta a partir de 0, mas ele soma normal, tá? Você não precisa ficar sempre, nossa, eu vou fazer um cálculo aqui, preciso lembrar que eu tenho que subtrair um ou somar um, dependendo do caso, porque o Python está contando errado. Não é assim também, gente. Bom, deixa eu mostrar mais um comando aqui. Então, lembra quando eu fazia assim, for i in range de 10, eu dava print i, né, que era o meu for loop, e aí ele vai imprimir 0, 1, 2, 3 até 9. Ok. Eu posso utilizar esse range. Esse range ele é um objeto que vai percorrer os valores de 0 a 9 e eu posso passar isso por uma lista.
Então eu posso embrulhar esse range 10 numa lista e ele vai gerar uma lista para mim. Ó, ele gerou uma lista aqui de 0 a 9. Então, por exemplo, se eu quero gerar uma lista de 0 a 1000, né, ou de 0 a 999, de 0 a 1000 mesmo, né? Então, para 1000 eu tenho que pôr 1001 aqui. Bom, eu não preciso colocar valor por valor, gente, pelo amor de Deus. Olha como que facilita para mim. Então, aqui eu já criei uma lista de 0 até 1000, simplesmente com esse comando. Ah não, mas eu não quero gerar uma lista de 0 até 1000, eu quero gerar uma lista de 0 até 100, de 5 em 5. Então eu vou de 0 até 100, então até 100 eu vou por 101, porque se eu colocar no 100, o 100 não é incluso, e aqui eu vou pôr o passo. Ó, ele me diz aqui quais são os argumentos. Os argumentos é o start, que é o 0, vai começar do 0, o stop é o 101, e percorra de 5 em 5. Então aqui ele vai me gerar uma lista que é tipo a tabuada do 5, de 5 vezes 0 até 5 vezes 20. Ó, aqui veio minha lista, 0, 5, 10, até 100. Ok? Então ele me permite criar listas de uma maneira muito fácil, né? Importante também, antes que eu esqueça, você tem uma lista de números aqui, você tem uma lista de notas aqui. Eu posso misturar as coisas? Pode. Você pode misturar as coisas. Então vamos aqui, nova lista. E aqui eu posso ter lista de valores distintos. Então eu vou ter aqui banana. Eu vou ter um número que é o 100. Eu vou ter um float, né? Então eu vou ter um 3.14. E vou ter aqui um false, por exemplo. E eu vou dar aqui nova lista. Ele funciona. Então eu tenho aqui e ele não converte. Então cada um dos tipos é um tipo. Então aqui eu tenho uma string de caracteres B-A-N-A-N-A, que forma banana. O número inteiro 100. O número float 3.14. E o número lógico false. Ok? Então eu posso combinar os valores. Por que você vai querer combinar os valores assim, em diferentes tipos, ao invés de trabalhar com os tipos distintos? Não sei, talvez em algum problema específico você queira. Em geral é comum que a gente tente separar mais ou menos e trabalhar com tipos similares dentro de uma mesma lista. Ok? Posso criar então outros exemplos. Então deixa eu vir aqui agora para o acessando listas, né, que é uma coisa importante. Então acessando listas é agora quando a gente começa a usar index, né, ou índices. Então acessar lista é basicamente eu utilizo o minha lista e o índice. É basicamente isso que eu faço. Sendo que o minha lista é o nome da lista e o índice vai ser um valor ali, uma posição da lista, utilizando aquela lógica lá de cima, né, 0, 1, 2, 3, por acessar as diferentes posições. Então, vamos pegar aquela lista notas, né, as notas musicais. Então eu quero acessar aqui o sol. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Então vamos ver, notas 4. Coloquei notas 4, sol foi acessado, olha só, muito bem. Quero acessar o notas e quero acessar o último elemento. O último elemento é o 6. Bom, coloquei o 6 e ele acessou o si. E se eu tivesse, por um engano, aliás, são 7 elementos, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vou colocar notas 7. Se eu colocar um índice que não existe, se eu fizer isso, ele vai dar um erro aqui, que é um index error, que ele dá list index out of range, que basicamente significa o índice passado para a lista, ele tem um valor superior à amplitude da lista. Então, minha lista ela vai de 0 a 6 e eu passei um valor que está fora desse limite. Ok? Agora, curiosamente, se eu passar o valor menos 1, ele me retorna si. Que esse desgraçado desse Python está fazendo? Bom, o ponto é o seguinte, uma coisa que eu não coloquei aqui na imagem, mas eu vou falar sem ter colocado mesmo, que é o seguinte. Em relação às posições, a gente vai do início até o fim, para 0, 1, 2, 3, até o último valor, né? Se continuasse aqui, ele continuaria os números, né? 10, 11, 12. Agora, de trás para frente, eu posso fazer uma indexação de trás para frente, se eu quiser. Só que daí eu começo do menos 1, porque não existe menos 0, né, gente? Então eu faço menos 1, então seria assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10, nesse caso aqui. Então se eu quisesse acessar aqui, por exemplo, o dó, eu posso acessar com 0, né? Então eu posso acessar com
notas 0, já vou mostrar isso. Então, deixa eu fazer aqui, notas 0. E eu poderia fazer também com notas -7, que ele vai ser só o Dó também. Por quê? Porque daí eu vou contando de 10 para frente. Ao invés de contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu vou contando Si, Lá, Sol, Pá, 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 até chegar no Dó. Até poderia fazer aqui se notas 0 é igual a notas -7. Né? Se os valores contidos nessas posições são os mesmos, ele me retorna true. Né? Então ele funciona também. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Aliás, eu não vou dar outro exemplo não. Eu vou para o nosso próximo exemplo aqui, que é o de modificando listas, né? Tentar ser mais direto ao ponto aqui. Então eu vou criar uma lista chamada teóricos e vou pôr aqui os clássicos que a gente vê ali em história da psicologia, né? Skinner, Freud, Piaget, aquelas coisas bem antigas assim da psicologia, né? Vygotsky, ok? Vygotsky, escrevi todo errado, Vygotsky, né? Eu gosto de Vygotsky com Y, Vygotsky, né? Céu. Então, coloquei só esses 4, né? A pobreza muito grande aqui, né? Como se a psicologia tivesse só 4 teóricos. Deixa eu colocar mais umas linhas aqui. E agora, esse tópico é o de modificação de listas. Bom, vamos supor que eu quisesse modificar essa lista e eu quisesse, por enquanto, eu quero modificar as posições, né? Então, o que seria o análogo aqui, né? Deixa eu subir aqui de novo. Eu quero tirar o Usain Bolt daqui e quero colocar o Marcos aqui no lugar dele. Então, eu quero tirar o Usain Bolt e quero me colocar nesse lugar, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, não estou criando novas posições. Então, por exemplo, eu quero que teóricos, eu quero tirar o nosso querido amigo Freud e quero colocar no lugar dele o Watson, né, para deixar pertinho, não posso deixar Skinner e Freud um do lado do outro, porque senão vai dar briga. Então eu vou colocar o Watson no lugar dele e vou imprimir minha lista de novo. Então minha lista agora ela tem Skinner, Watson, Piaget e Vygotsky, ou seja, eu substituí, eu atribuí o Watson a essa posição específica. Só aquela posição. Ok? Ah, Marcos, e se eu não tivesse colocado a letra, teria dado certo? O que teria acontecido? Vamos fazer o teste aqui. Então, não vou colocar agora aqui o númerozinho. Vou só fazer assim. Fiz isso, deu certo. Só que agora, se eu der aqui um print, não, nem precisa pôr print aqui, né? Se eu der aqui um type, teóricos, a minha lista deixou de ser uma lista. Você vai ver que ela virou uma string. Por quê? Porque quando eu esqueci de colocar o número, o que eu estou fazendo aqui na prática, eu estou destruindo aquela variável que era uma lista, ela está desaparecendo da minha memória, e eu estou criando no lugar uma nova variável que tem o mesmo nome que a variável anterior, só que agora ela não contém mais uma lista com os teóricos, ela contém apenas o nome. Mas não era isso que eu queria fazer. Não importa. O Python não vai adivinhar suas intenções para saber o que você queria fazer, ele vai fazer exatamente o que você pediu para ele fazer. Então, deixa eu recriar aqui a minha lista, né? Então, aqui agora ela voltou a ser uma lista, né? E aqui, se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar, deixa eu pensar, né? Tô sem ideia aqui, vou pôr posição 2, eu vou pôr who. E teóricos, posição 3, eu vou pôr o Tolman, né? E depois eu vou imprimir os meus teóricos. E agora ficaram só os birrecas e neobirrecas, né? Skinner, Watson, Hull e Tolman, né? Minha lista agora. Então, foi assim que terminou a minha lista, ok? Bom, fatiamento de listas, né? O que significa fatiar listas? Então eu falei um pouquinho antes, deixei aqui a palavra já, que eu tinha uma cola antes, gente, eu faço uma colinha antes. Então vamos supor que eu quero colocar umas disciplinas aqui da psicologia, já que Python para psicólogos, né? Deixa eu dar uns exemplos com disciplinas, né? Psicologia, eu vou eliminar a palavra psicologia, né? Que ela faz parte de todas, mas eu tenho aqui psicologia social, cognitiva, evolucionista, do desenvolvimento,
ambiental, clínica, escolar, organizacional. Acho que tá bom já, né? Obviamente que não são todas, só algumas aqui. Em particular, se eu quiser fazer assim, por exemplo, for disciplina. Então, a minha lista ela chama disciplinas. Então, eu posso fazer aqui for disciplina. Aqui eu acho que eu já estou me antecipando um pouco, talvez. Vou falar disso depois. Então não vou adiantar isso agora não. Eu vou dar só um disciplinas aqui. Senão eu vou dar um spoiler de algo que eu vou falar ali embaixo. Então aqui está a minha lista, né, de disciplinas que eu criei. E agora eu quero pegar as disciplinas nas posições 2 e 4. Então deixa eu fazer um negócio aqui que não é muito comum. Mas eu vou fazer aqui apenas para fins didáticos, tá? Não faz sentido fazer isso que eu estou fazendo no dia a dia. Estou colocando comentários aqui em que eu estou colocando as posições associadas a cada nome. Então, comecei do 0 lá. A propósito, gente, essa maneira que eu fiz aqui de colocar uma coisa em cada linha é simplesmente para ficar mais fácil de visualizar, tá? O Colab ele é muito útil nisso, né? Então, por exemplo, se eu quiser eu posso fazer assim a minha lista e isso é o equivalente a eu ter escrito uma coisa na frente da outra. Eu poderia fazer isso daqui, né? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, mas eu poderia ter feito isso daqui também, né? Então eu poderia ter feito social, cognitiva, blá blá blá, tá? É equivalente, tá? Essa atribuição aqui fica mais fácil, às vezes eu colocar uma coisa em cada linha, porque fica mais fácil do leitor depois entender o que está acontecendo. Agora, se você tem palavras pequenas, sua lista chama frutas, você tem banana, maçã, laranja, coloca tudo na mesma linha, não tem problema não, tá? Bom, ok, então eu tenho minha lista, mas agora eu quero acessar a fatia que vai de 2 até 4. Então, a fatia de 2 até 4 vai pegar o quê? Alternativa A, evolucionista do desenvolvimento ambiental. Alternativa B, evolucionista e do desenvolvimento. Tenta responder aí. Se você respondeu a alternativa B, evolucionista do desenvolvimento, você acertou, né? Uma coisa interessante às vezes fazer, o que acontece se eu fizer tal coisa? Tenta pensar antes, aí depois você testa no seu computador e você descobre. Então, deixa eu colocar aqui de 2 a 4. Vamos ver o comportamento. Ele deu realmente evolucionista e do desenvolvimento. Por que diabos ele não pegou ambiental? Porque é aquilo que eu falei. Eu estou pegando uma fatia que eu estou fazendo um corte aqui, ó, em cima de evolucionista e embaixo do desenvolvimento. Quando eu pego a fatia do bolo, vem evolucionista do desenvolvimento. Ambiental não vem junto, né? É um limite excludente. Ele exclui o que está à direita, ou nesse caso aqui do jeito que eu estruturei os meus dados, abaixo, ok? Bom, tem uma coisa interessante no fatiamento, que o fatiamento, se você olhar, eu coloquei 2 números aqui. Quando eu coloco 2 pontos, o fatiamento ele é feito mais ou menos da seguinte maneira. Então, o fatiamento ele é feito mais ou menos assim. Minha lista, eu posso colocar aqui inicial, final e o passo, ok? Então, quando eu coloco só 2 valores, fica implícito que eu estou colocando os 2 primeiros, ok? Quando eu coloco só um valor, então vamos lá, disciplinas 0. Coloquei disciplina 0, ele vai acessar ali social, que é o primeiro elemento. Então até aqui nenhum problema. Agora eu coloquei disciplinas, se eu colocar 1 e colocar 2 pontos. Se eu colocar 1 e 2 pontos, ele vai assumir que eu estou falando do valor inicial e não estou dando o valor final. O que significa não colocar nada aqui? Não colocar nada significa implicitamente da posição 1 até o final, tá? Então, a ausência de valor faz com que o Python conclua que você quer até o final. Ou seja, disciplinas 1, 2 pontos, nada, vai me retornar psicologia cognitiva e tudo que tiver abaixo, tá? E notem que eu sei disso
porque eu já estou muito acostumado com a linguagem. Com o tempo, se você for praticando também, você vai pegar e entender isso e vai ficar muito intuitivo. Bom, agora vamos fazer o oposto. E se eu colocar disciplinas e eu colocar assim? Isso significa implicitamente da posição inicial até a posição 3. Lembrando que a posição 3 ela vai ser excluída aqui, porque o 3 ele fica cortado para fora. Então é quase como se eu fosse cortar o bolo, mas eu não fosse pegar uma fatia do meio. Eu estou pegando aqui, estou cortando exatamente aqui. Então o que vai aparecer? Social, cognitiva e evolucionista. Vamos ver se é isso mesmo. Social, cognitiva e evolucionista. Então já mostrei o caso em que eu coloco só um elemento, ele conclui que é o valor inicial. E qual que é o valor final? Aqui o valor final é o valor seguinte. Então isso aqui é o equivalente a fazer isso daqui, por exemplo. Ele vai pegar só aquele valor e não vai pegar mais nada, né? Mostrei o caso em que eu ponho assim. Mostrei o caso que eu ponho assim. Tem o caso que eu posso pôr só assim? A resposta é tem. E aí, como que eu faço isso? Por exemplo, o exemplo clássico para você não esquecer é como que eu faço para mostrar essas disciplinas, imprimir na minha tela na ordem inversa. Então, eu não quero que apareça social, cognitivo, evolucionista. Eu quero que apareça organizacional, escolar, clínica, ambiental, até social. Bom, o jeito de fazer isso é disciplinas. Aí eu vou colocar 2 pontos. 2 pontos de novo. Eu disse que aqui seria o inicial, eu disse que aqui seria o final e aqui seria o passo. Bom, o inicial eu não vou pôr nada, não preciso pôr nada. O final também não. O bom disso é que eu não preciso nem saber qual é o tamanho da lista. O passo eu vou pôr -1. Quando eu ponho o passo -1, eu estou dizendo percorra a lista de trás para frente. Muito legal. Quando eu faço isso, olha lá, ele imprimiu organizacional, escolar, clínica, ambiental. Então ele começa em organizacional e termina em social. Exatamente o contrário do que a gente criou aqui. A gente começou no social e terminou no organizacional. Aí você tem ainda algumas variantes, né? Algumas variações. Eu posso, por exemplo, colocar aqui disciplinas. Posso colocar assim, por exemplo. O que significa esse 2 aqui? Esse 2 significa que ele vai pegar o primeiro elemento, tá? Aí ele vai pular o segundo, vai para o terceiro, vai pular, vai pegar o quinto, vai pular, vai pegar o sétimo. Então seria social, evolucionista, ambiental e escolar. Vamos ver se é isso mesmo. Social, evolucionista, ambiental e escolar. E agora eu quero pegar o resto. Como que eu faço? Bom, se eu quero pegar o resto, eu pego esse mesmo código, só que aqui agora eu coloco para começar do 1. Porque ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pular de 2 em 2, mas começando do 1, porque aqui ele começou do 0 implicitamente. Então se eu coloco aqui, ele pega o resto agora. Ele pega a cognitiva, do desenvolvimento, clínica e organizacional. Você já começa a perceber a utilidade disso daqui que eu acabei de mostrar para o cenário em que eu tenho uma lista que é lista, por exemplo, list range 101, né? Em que eu tenho essa lista e agora eu posso fazer, por exemplo, lista. Se eu quiser fazer isso daqui, eu posso criar uma lista dos pares, né? E eu posso imprimir pares. Opa, fiz caquinha aqui. Na verdade aqui não é lista. Opa, que besteira que eu fiz. Na verdade aqui são os ímpares, né? Que eu tô fazendo. Só que eu esqueci de pôr os ímpares aqui. Opa, fiz errado. Não, bobagem, gente. É pares mesmo, né? Porque ele começa do 0. Eu que falei bobagem. Então, lá. 202 até o 100. Agora, se eu quiser criar uma lista dos ímpares, posso colocar aqui ímpares e basicamente eu vou colocar um 1 aqui. Opa, fiz caca de novo, gente. Ímpares. Ok. 3. Eu quero pegar o tabuada do 3, por exemplo. Então, posso colocar aqui tabuada do 3. E posso colocar aqui, por exemplo, ele vai imprimir para minha tabuada do 3 do jeito que eu quiser. Olha que legal. Então é muito simples de trabalhar e aí dependendo do que você quer fazer é só pensar um pouquinho. No começo acaba quebrando mais a cabeça, depois as coisas vêm muito automáticas, tá?
E aí eu tenho a possibilidade também de pegar intervalos, igual eu mostrei aqui no começo, né, de 2 até 4, que vai pegar o 2 e o 3 e assim por diante. Não vou mais demonstrar isso, mas existem algumas variações que são simplesmente recombinações do que eu já falei aqui. Bom, copiando listas, esse é um tópico importante. Por quê? Porque quando a gente estava aprendendo outras coisas em Python, eu mostrei para vocês algo seguinte. Se eu tenho a variável A tem o valor banana, eu posso imprimir aqui, lembrando que A não é uma lista, é uma string. Aí eu posso criar a variável B que recebe A, e eu posso olhar o valor de B, também é banana, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar B e fazer valer maçã, tá? E agora eu vou dar um print no A e um print no B, para ver os valores específicos. Então, o A continua sendo banana, porque eu não mexi no A. O B, que é maçã, né? O B que era banana eu transformei em maçã, agora ele tem um valor diferente de A. Ok? Então, esse é um ponto importante. Isso aqui acontece com outros tipos de variáveis. Com lista, a gente vai ver que tem um comportamento um pouco estranho. Então, deixa eu mostrar isso daqui. Então, eu tenho aqui disciplinas, marcos, né? Então, eu vou pôr aqui social, e agora eu vou pôr tudo na mesma linha, cognitiva, evolucionista. Tá? 3 disciplinas é o suficiente. Bom, disciplinas Mirella. Ela vai pegar as mesmas disciplinas que o Marcos. Agora eu vou dar um print nas disciplinas Marcos e um print nas disciplinas Mirella. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi, eu criei uma lista de 3 disciplinas para mim, atribuí as mesmas disciplinas para Mirella, utilizando de uma variável para outra, e estou imprimindo agora a lista das 2 disciplinas. Então, Mirella e eu decidimos pegar ambos, social, cognitiva e evolucionista. Aconteceu algum problema ali, ela falou, putz, eu não quero fazer social agora, eu quero fazer clínica. Então, vamos lá, disciplinas Mirella, posição 0, ou seja, a posição onde está social, que é aqui, ó, eu vou substituir por clínica, né? Então, vamos lá, tudo certo, disciplinas Mirella, ok, clínica, cognitiva e evolucionista, ou seja, não tem mais social lá. Aí, infelizmente, agora, Marcos e Mirella não vão fazer as mesmas disciplinas, Marcos vai fazer social, cognitiva e evolucionista, correto? Errado. Marcos vai fazer clínica também, mas o que está acontecendo aqui? Essa é uma das coisas um pouco estranhas, assim, e eu não vou explicar os detalhes, até porque eu não sei os detalhes, mas é importante a gente saber que funciona assim, para a gente evitar esse tipo de problema. Então é o seguinte, o ponto importante aqui é quando eu atribuo uma lista, aliás, desculpa, deixa eu mostrar aqui de novo aqui. Então vamos começar aqui. Criei a variável A, que é banana, então aqui estou criando uma string, ok? Deixa eu dar aqui um print no A e deixa eu dar aqui um print no ID do A. Note que aqui ele imprimiu banana, ele imprimiu um número aqui absurdo. Esse número representa a posição de espaço na memória onde essa variável está armazenada. Pense nisso como se fosse uma caixinha. Esse é o código de barras da caixinha, onde dentro da caixinha tem a palavra banana e na caixinha tem a letra A. Agora eu estou pegando o valor de A e estou passando para o B. Ok? Agora eu estou pegando o B e mudando para maçã. Eu vou dar aqui um print agora de A e do ID de A e um print do B e do ID de B. E vamos ver o que acontece. Olha só, note que o valor de A é banana, o valor de B é maçã e a posição é um pouco diferente. Ó, esse aqui termina com 848, esse aqui termina com 088. Ou seja, maçã está numa caixinha diferente da caixinha em que está a banana. Então, a caixinha em que banana está é uma caixinha que tem a letra A, com esse código aqui, né? E a caixinha em que está maçã é uma caixinha que tem a letra B e tem esse código aqui. Isso não é o que acontece com lista.
É por isso que lista tem esse comportamento estranho. Então, o que acontece? Se eu der aqui um print ID de disciplinas Marcos e ID de disciplinas Mirella, o que eu vou constatar é que a localização é a mesma. Então, assim, explicando da maneira mais simples possível, é como se eu tivesse colocado um rótulo numa caixa escrito disciplinas Marcos e ali dentro eu coloquei as palavras cognitiva, social e evolucionista. Quando eu fiz isso daqui, ó, quando eu falei que disciplina Mirella era igual a disciplinas Marcos, o que eu queria fazer na prática, o que eu achei que eu estava fazendo, que é o que eu estava fazendo lá com strings, era que eu estava pegando uma outra caixa, colocando nessa caixa do lado de fora disciplinas Mirella e colocando do lado de dentro a mesma coisa que tem dentro da minha caixa, como se eu estivesse fazendo uma segunda caixinha. E aí quando eu tiro da caixa Mirella a disciplina de social e coloco clínica no lugar, isso deveria mudar a caixinha da Mirella, mas não a caixinha do Marcos, de disciplinas. Só que o que na prática o Python faz, ele não cria uma caixa separada para Mirella, ele coloca um outro adesivo. Então, essas duas variáveis aqui, a variável disciplinas Marcos e a variável disciplinas Mirella, estão apontando para a mesma posição, para o mesmo endereço de memória. O que faz com que uma mudança em uma disciplina de um dos dois implique na mudança, acarrete na mudança de uma disciplina do outro. Então, se eu pegar aqui disciplinas Marcos, a última posição. Então, agora eu quero mudar, eu quero colocar aqui psicometria, na verdade. Meteu louco. Então, disciplinas Marcos, tô mexendo. Ok? Beleza. Só que se eu olhar agora disciplinas Mirella, eu mexi também. Ela não tem mais evolucionista, ela tá fazendo psicometria. Ok? Então, isso me parece um pouco problemático, né? Agora a pergunta é, então, se isso acontece, como que eu faço para não acontecer isso? Como que eu faço para criar listas independentes? Então vamos começar de novo. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa aqui desde o começo, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou aqui para baixo, então eu vou pôr aqui, modo correto, não é o único, tá? De copiar listas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fatia da lista Marcos. Mas eu não quero uma fatia, eu quero a lista inteira. Como que eu faço? Existe um jeito de eu fatiar a lista inteira, que é um truque muito legal, que é basicamente pôr 2 pontos assim. Então, se eu colocar aqui, ele vai ter... Lembra que eu falava que implicitamente ele entendia que era inicial, final? Pois bem, quando eu coloco só 2 pontos, é o que ele vai fazer. Então, no primeiro momento aqui, a gente não vai ter problemas. Então, as duas disciplinas são iguais para os dois. Agora, eu vou seguir aqui copiando o código. E vocês vão ver que agora o comportamento do nosso comando... Então, aqui eu vou pôr print antes de Mirella pegar clínica. E aqui eu vou pôr um print depois de Mirella pegar clínica. Ok? E aqui só vou acrescentar disciplinas Marcos aqui, né? Ok? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó, antes de Mirella pegar clínica, os conjuntos de disciplinas eram iguais. E eram para ser mesmo. Antes também eram. Por quê? Porque Mirella pegou as mesmas disciplinas que Marcos. Depois de Mirella pegar clínica, as disciplinas do Marcos continuam as mesmas, social, cognitivo, evolucionista. E da Mirella, social foi substituída por clínica, ou seja, agora eu tenho uma independência, ou seja, agora eu consigo manipular as duas coisas separadamente. E aí, para finalizar essa conferência, só faltou eu colocar aqui um print do ID de disciplinas Marcos e ID de disciplinas Mirella, para ver como que estão aqui os códigos. E olha que os códigos não batem agora, né? O ID aqui é 336 final, aqui é 720, ou seja, agora eu tenho duas caixas separadas, duas forminhas de gelo separadas, se você preferir, uma com o nome, com o rótulo disciplinas Marcos, outra com o rótulo disciplinas Mirella, e elas funcionam de maneira independente entre si, que era o que a gente queria. Então agora a gente foi bem sucedido
na nossa cópia de listas, ok? Bom, sobre tamanhos de listas, né? Eu já tinha falado sobre isso, mas eu falo de novo sem problema. Os números pares, eu vou por aqui 0, 2, 3 e 6. Nossa, Marcos, mas como você é burro, né? Você colocou 3 e 3 não é um número par, né? Sim, de propósito. Só para lembrar, o nome da lista não necessariamente precisa corresponder com o que está dentro. De preferência, sim, tá? Mas eu vou colocar pares aqui, sim. E eu vou mostrar para você agora aqui. Vou mostrar aqui pares. Cadê? Len, né? Falando e digitando ao mesmo tempo, eu não consigo pensar. Bom, o que eu posso fazer aqui agora, eu posso dar um pares 2, posso substituir pelo valor 4. E agora dar um len de pares de novo. Aliás, vou dar aqui um print pares e len de pares. E agora sim, eu tenho a lista aqui, que agora sim, corretamente, 0, 2, 4 e 6. O tamanho da lista, 4 elementos, ok? Bom, eu falei das disciplinas antes e eu ia ensinar a percorrer lista com o for loop. Então, olha só. Tem as minhas disciplinas que eu criei lá atrás, essa lista aqui. Se eu quiser, agora eu posso fazer isso aqui. Lembra que eu fazia for i in range de 10, por exemplo? E eu dava um print i e ele imprimia os números. O que eu posso fazer agora, ao invés de utilizar um range aqui, eu posso utilizar uma lista. Eu posso colocar a minha lista de disciplinas. Só que aí, ao invés de colocar um i, eu vou pôr aqui disciplina. Note que aqui eu coloquei no singular e aqui está no plural, porque minha lista aqui está no plural. E aqui eu vou pôr assim. Eu estou cursando psicologia. E aqui eu vou pôr a minha chavezinha para colocar uma variável. Vou pôr aqui disciplina. Só que ele está laranjinha aqui porque eu não coloquei o F. Agora que eu coloquei o F, ele sabe que é uma variável aqui. Vou dar um run. E olha o que ele rodou para mim. Eu estou cursando psicologia social, estou cursando psicologia cognitiva, até psicologia organizacional. O que ele fez? A cada iteração do for loop, ele pegou um valor da lista, então ele pegou o primeiro valor aqui, social, e passou para a disciplina. Quando ele percorreu aqui, ele imprimiu, eu estou cursando psicologia social. E ele foi fazendo isso para cada uma das disciplinas, né? Para cada um dos valores aqui, né? Então, vamos supor que eu quisesse fazer um pouquinho diferente. Agora eu quero falar assim, eu gosto muito de... E aí eu quero fazer o seguinte, vamos supor que eu não gosto de psicologia clínica. Então eu vou pôr aqui um if disciplina é diferente de clínica. Imprime isso para mim, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo o meu loop. Se a disciplina não for clínica, qualquer outra disciplina entra aqui e roda isso para mim. Então, olha só, ele rodou, aqui minha lista tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Ele rodou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ou seja, de ambiental ele pulou para escolar. Ambiental e escolar ele pulou. Né? Se não gosto de escolar também, por exemplo. Né? Então eu poderia colocar aqui disciplina escolar, diferente escolar, tá? Agora é and ou or aqui, agora até eu fiquei na dúvida. Bom, se a disciplina é diferente, and, acho que é os dois. Ok, exatamente, é um and, ou seja, se for qualquer disciplina menos clínica escolar, diga que eu gosto, ou seja, eu gosto de 6 disciplinas de clínica escolar. E pulou, né? Então, legal, dá para fazer várias coisas aqui. Você vê que a potencialidade de coisas que dá para fazer é muito grande, né? Por exemplo, pegar uma lista e calcular números primos, imprimir só números primos, é muito legal, muitas possibilidades mesmo. Bom, eu posso adicionar elementos à lista, né? Então vamos lá, disciplinas Marcos, né? Voltando àquele exemplo que eu já mostrei algumas vezes. Então aqui estão as minhas disciplinas, eu quero pegar uma quarta disciplina que é psicometria. Antes eu queria pôr psicometria no lugar de evolucionista, mas na verdade agora eu quero colocar uma quarta disciplina, ou seja, é quase como se eu quisesse pegar
Aqui a analogia, a metáfora, ela não se encaixa muito bem com a metáfora da bandejinha, porque a bandeja de gelo tem um tamanho finito. A lista, ela tem um tamanho finito, mas ela pode aumentar, ela pode se expandir. Então aqui é o momento que a metáfora já não se encaixa tão bem. Então eu vou utilizar o comando disciplinas marcos. Eu vou utilizar um método de lista que é o ponto append. Então geralmente método é alguma coisa que eu coloco ponto alguma coisa, tá? E aí eu coloco, abro parênteses. E aqui eu vou pôr, por exemplo, nesse caso eu vou pôr psicometria e vou imprimir disciplinas marcos. Só que antes disso também eu vou pôr aqui um print len de disciplinas marcos para eu ver o comprimento. E aqui eu vou pôr um print disciplinas marcos e um len de disciplinas marcos. Tá. Vamos ver o que acontece. Bom, o que aconteceu aqui? Ele disse que o comprimento das minhas disciplinas eram 3, ou seja, eu estava pegando 3 disciplinas, de fato, social, cognitivo e evolucionista. Agora minha lista passou a ter psicometria aqui no final. Então o valor, quando eu faço um append, coloco um apêndice ali, ele vai para o final. E agora o comprimento ele aumentou em uma unidade, porque agora eu tenho 4 disciplinas, né? Tem uma disciplina a mais em particular, ok? Então é assim que eu utilizo o append. Bom, agora vamos supor que eu tenho aqui disciplinas marcos. Então vamos mais uma vez. Marcos pegou uma disciplina só. Ele pegou só social. Então eu vou dar um print disciplinas marcos. Aí eu vou dar um disciplinas marcos ponto append cognitiva. Vou dar um print de novo. Aí aqui eu vou dar um disciplinas marcos ponto append evolucionista. E aqui eu vou dar um disciplinas marcos ponto append psicometria. Aqui eu vou copiar e vamos ver o que acontece. Bom, ok. Então a minha lista tinha um elemento, passou a ter 2, passou a ter 3 e passou a ter 4. Mas, cara, eu vou ter que digitar um por um aqui, vou ter que fazer 1, 2, 3 append para colocar? Não, eu posso fazer isso de uma maneira mais econômica. Então qual que seria a maneira mais econômica? A maneira mais econômica, ao invés de utilizar o append, se eu já sei de antemão que eu quero colocar cognitivo, evolucionista e psicometria, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou utilizar o append, eu vou utilizar o extend, né? Só que o extend, ele não vai receber valores assim, ele vai receber uma lista. Então aqui dentro eu vou passar uma lista para ele. Né? Que eu não vou passar um elemento, eu vou passar um conjunto de elementos, é quase como se eu estivesse pegando um conjunto de vagões e anexando a um outro trem. Então aqui eu vou pôr cognitiva, evolucionista e psicometria, tá? E aqui eu vou dar um print em disciplinas marcos, né? E note que funcionou, só que agora num único passo eu fiz o meu append aqui, mas na verdade é um extend. Bom, gente, já estou chegando ao final aqui da aula, até porque as cigarras estão fazendo bastante barulho. As minhas companheiras aqui nesse período do ano, né, outubro, quando eu estou gravando. Putz, cara, peguei evolucionista, mas me arrependi, quero retirar. Como que eu faço para retirar uma disciplina? Eu posso utilizar o comando del, de delete, né, delete, né? Seria o del, que seria o equivalente a delete. Então, basicamente, se eu colocar um del, colocar disciplinas marcos e pegar aqui, então, posição 0, 1, 2, tá? E der aqui agora um disciplinas marcos, basicamente, eu tenho agora social, cognitivo e psicometria, evolucionista, foi embora, não tá mais na minha lista, foi embora, né? Então, é um jeito também de resolver isso, né? Então eu removo os elementos. Bom, por hoje é só, eu estou satisfeito com os avanços, com o retorno, ter gravado mais um vídeo depois de um bom tempo. Vocês notam que eu não fiz lista de exercícios hoje,
decidi não fazer mesmo, ir direto à introdução dos assuntos. Tem mais coisas de lista para falar, que lista é um assunto bem extenso. Não falei de todos, né? Então tem outros métodos importantes de lista, mas eu posso falar em outro momento, se for o caso. Hoje a gente pode ir aprendendo aí sim com exercícios, com pequenos projetos, com coisas de botar a mão na massa para tentar resolver problemas de programação mais interessantes. Espero que você tenha gostado, espero que você se empolgue e seguir aqui comigo nesse projeto Python para Psicólogos. Por hoje é só. Em breve eu retorno com mais conteúdos dessa playlist. Espero entrar mais na seara de estatística, de probabilidade, que são coisas muito importantes para a gente que é da psicologia. E mais uma vez agradeço a atenção de todas e de todos. Obrigado e até o próximo vídeo.